gente, bora fofocar, meu povo. Gente, o que aconteceu? No vídeo de hoje a gente vai ver uma fofoquinha, um desentendimento que aconteceu entre a blogueirinha e a Paola Carosella. Pra quem não sabe, a blogueirinha é um personagem, né? E esse personagem tem um programa como se fosse De Frente com o Gabi. Ele tem o De Frente com a blogueirinha. E nesse quadro, nesse programa dele, cadê? Aqui. Ele tem diversos convidados. E aí, esses convidados, quando ele vai entrevistar, ela sempre é bastante sarcástica, brinca sobre várias coisas, pergunta coisas polêmicas que todo mundo queria saber, entre outras coisas. Só que, o que foi que aconteceu? Teve essa questão da blogueirinha com a Paola Carosella porque a blogueirinha teria perguntado, se eu não me engano, o gosto musical da filha dela, ou chegou nesse assunto de alguma forma, elas duas conversando. Como é que diz? E cadê? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. E começou a perguntar coisas sobre a filha da Paola, e chegou esse determinado momento que elas começaram a falar sobre o gosto musical da filha da Paola. E aí a blogueirinha deixou entender alguma coisa, como se a menina fosse lésbica. E a filha da Paola Carosella, se eu não me engano, tem 13 anos, é bem novinha. Só que assim, gente, quando eu assisti os trechos da entrevista, eu não senti tanto isso que o povo falou. Mas a galera começou a falar muito no TikTok e no Twitter sobre isso. E aí, acabou que a blogueirinha veio se explicar, depois a Paola também deu o pronunciamento dela. E aí a gente vai ver todas as partes aqui pra entender o que foi que aconteceu, tá bom? Deixa eu começar a gravar minha tela pra gente começar a ver as coisas. A gente primeiro vai ver os recortes, né, da Paola Carosella falando as coisas, pra ver se realmente foi isso mesmo que aconteceu, pra gente ver como é que tava o clima entre as duas, tudo isso, tá? Bora lá ver no vídeo. De assistir, você tem isso? Ela ama Billie Eilish. Nossa. Ela ama Chappell Roan. Ela ama, e eu acho maravilhoso que ela gosta dessas artistas e mulheres muito fodonas que performam e que cantam muito bem, e que esses são os exemplos ou as pessoas que ela gosta e curte e admira. Muita música. Ela estuda música, ela toca bateria, toca guitarra, toca violão e teclado. Coisa. Fala. Ela gosta da Chappell. Sim. Da Billie. Sim. Ela vai ser insuportável. Por quê? Por quê? Tem uma outra que agora que entrou nova, que é a René Rapp, Dolce, Chappell Roan, Billie Eilish. Ela ama todas elas. Quando você falou Chappell Roan, Billie Eilish, insuportável em que se prepara. Ai, me fala, por quê? Ela vai ser insuportável. Se ela já não tá sendo, porque a Chappell, ela carrega muito isso. É muita insuportabilidade na cara daquela menina. Eu adoro. Eu amo. Eu adoro a Chappell, sabe? Gosto dos posicionamentos dela, mas ela é caruda. Ela é caruda, ela é afrontosa. Então ela vai ser insuportável se ela seguir a Chappell. Tá bom, vou ficar de olho. E a Billie já é mais contida, né, assim, sabe? A Billie ela é mais reservada agora, mais reservada. Né? Ela é muito famosa, né? Então tem que
Tem que se poupar um pouco. É. Então ela gosta, eu já entendi já o pop. Já que ela sacou, gosta, mais do ou pop. menos? Ela Ela é é do pop. muito do pop, do rock, da música. Uhum, Muito, muito. sim. Adora. O que ela gosta muito de assistir? Esse Você foi tem um dos trechos que a galera falou bastante, né? Que mostra... Ui, me perdi. Aqui. Um dos trechos que mostra ela falando das celebridades, né? Que a filha gosta e tudo mais. Só que assim, gente... pelo menos eu não vi nada demais. Parecia que a interação dela estava boa. Ela só falou que a filha dela ia ser insuportável. No sentido de... Não sei, mas... Acho que no sentido de, assim, ela vai ser muito, sei lá, uma adolescente rebelde, alguma coisa assim que ela quis dizer. Não sei se eu sou muito inocente a esse ponto, mas não vi, assim, nada demais, tá? Bora ver aqui outros trechos, tem mais alguns pra gente dar uma olhadinha. Não sei se você tá sabendo, mas as pessoas começaram a shippar você com o Fogaça. Mas não começaram. O Farocela vem desde 2014. Mas então, é que agora estão insistindo muito pra eu perguntar pra você. Faz 3 Muito. anos que eu não vejo o Fogaça. Não, mentira, eu vi ele agora em 2 meses atrás, quando a gente gravou nesse dia. Uhum. E depois eu acho que a última vez foi em alguma festa que a gente se cruzou, aniversário do Jacan, alguma coisa dessas. Mas é pra perguntar se eu tenho um caso com Fogaça? Que isso? Nossa, gente. Que isso, gente? Deixa o povo Mas você tem viajar. caso com Fogaça? Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando 2 pessoas tão lindas, 2 corpos tão belos. Ih, tu já imaginou. Tá, entendeu? Eita, gente. Eita! Tem que Mas ficou só na alimentar- imaginação? Tem que alimentar a fantasia das pessoas, porque é muita... A gente precisa. Mas eles querem uma resposta, né? Fica meio chato pra mim chegar aqui. Qual é a pergunta exatamente? Você e o Fogaça Sim. estão namorando? Não, Já namoraram? não, Mas já pensaram em namorar? não. Então esse chip só vai ficar entre os fãs? Sim, Você nunca... Nada com Não. Fogaça? não, Nunca fantasiou? não. Nada? Nada. Por quê? Por que não? Eu não sei se você tá Esse sabendo. também foi um trecho que o pessoal também tava falando bastante, né? Que foi quando ela falou em relação ao Fogaça, que todo mundo sempre shippa eles, desde o Masterchef e tudo mais. E assim, gente, o clima parecia normal, leve. Tanto que tem um vídeo que mostra que a Paula também tava sendo bem debochada, assim, sabe? Com a blogueirinha. Porque é realmente o estilo do bate-papo que tem o programa. A blogueirinha pergunta umas coisas assim meio ácidas, faz um debochezinho, faz uma gracinha e tal. Esse é o estilo de debate mesmo. Mas bora lá. Não. O que eu quero. A blogueirinha. Por que você acha que eles não Esse aqui. passaram? E a gente precisa perguntar pra eles. Não, é um livro pra você aprender a cozinhar. Quer? Se eu não quiser mais fazer mais você. Que ela não faça. Quero. O cachê tá baixo. As perguntas são uma merda. Um prato Masterchef pra mim. É que eu não sou Masterchef, eu sou a Paola. Tem que responder. Não. Por quê? Não quero. Por quê? Porque a minha profissão é de cozinheira. Chefe de cozinha é um cargo. Eu prefiro ser chamada de chefe. Total. É uma Chefe coisa do minha. delivery. Maravilhoso. Quem falou isso? Eu? Você falou. Diva. Nossa, a minha imagem, ela foi criada assim quando eu nasci, digamos, né? Os... Beijos. Por que você acha que eles não passaram? E a gente precisa perguntar pra eles. Ou seja, assim como a blogueirinha tava sendo bem engraçadinhas, com piadocas, meio debochada, a Paola também, em algumas partes, foi também, sabe? Que é o jeitinho dela também. E foi isso que o pessoal tava falando, que não entendeu muito bem a treta e a confusão que se deu, porque as duas estavam num clima muito legal durante a entrevista. Por que você é contra o TikTok, Não tem Paola? TikTok, não tem Instagram. Por que você é contra o TikTok? Eu não sou contra o TikTok, mas que ela é ela não menor tem? de idade, não vai ter. 13 anos, gente. A menina
Por que ter? Pra que vai ter? Não precisa. Pra seguir alguém, pra ver o que tá O acontecendo. que ela precisa seguir, ela me pede e ela vê no meu celular. Aí ela vai ver o quê? No G1? Não, ela entra no perfil, eu sigo as pessoas, eu sigo a Chapel, eu sigo a Runner-Up, eu sigo a Billie Eilish, eu sigo a Dolce, todas as que ela quer seguir, e aí ela entra e olha e me devolve. E ela não se importa? Tipo, ela não, não, Por enquanto, não se não. incomoda? Não. Ainda não? Não. Eu vou te falar uma coisa, porque Fala. eu sei que é muito Me dá também... um conselho? Por que você é contra o TikTok, Não tem Paola? TikTok, não tem Instagram. E ela mantém a vida da filha, né, bem reservada. Então tudo que se diz a filha da Paola, você vê que ela não posta foto do rosto dela, você não fala muito, ela não fala muito sobre a filha, sempre tenta manter de uma forma bem reservada, sabe? E isso é muito legal, de certa forma, ela manter a privacidade da filha dela e tudo mais. E ok, acho que tem mais um vídeo de recorte e aí a gente vai ver os pronunciamentos. E a sua imagem foi criada no MasterChef, né, para o público A brasileiro. imagem, assim, digamos, a minha imagem, ela foi criada assim quando eu... Vamos, né? Não, mas Mas tá falando pra a coisa do Brasil. do Brasil, sim. É, Eu virei brasileiro. conhecida... Desse jeito carrancuda, né, talvez Eu não me... brava, que fala muito, Eu acho que esses são recorte. autoritária. Não sou autoritária. Não? E a sua imagem foi criada no MasterChef. Pronto. Teve esses pedacinhos de entrevista pra gente ver. Não tem como a gente ver o episódio todo, porque o episódio também foi deletado. Ela solicitou pra blogueirinha, né, pro pessoal deletar o vídeo por causa dos comentários que tava saindo sobre a filha dela. E tudo mais, e o que as pessoas estavam falando e supondo as coisas. Mas vamos lá. A blogueirinha se pronunciou. Bora ver aqui o vídeo. Gente, se eu fosse tão ácida assim, eu tinha falado da Billie Eilish e da Chaperone, tá? É que eu fiquei quieta na hora. Tá? E o povo me julgando, mas mal sabe. Não, Pra esse finalizar. aqui eu acho que é um recortezinho, né? Eu queria o vídeo inteiro. Eu acho que é esse aqui. Bora dar uma olhadinha. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, gente, vim aqui esclarecer algumas coisas sobre o programa de ontem com a Paola, que eu vi que muitos estando, né? Muita gente achando que a Paola estava desconfortável. E eu vou ser bem sincera com vocês. Problema é dela. Gente, o problema é dela. Ela não sabe onde ela tá pisando, não. Tá? Porque eu, quando eu vou nos programas, eu sei. Tá? Ai, a pergunta é muito ácida. Eu não achei. Ai, a pergunta do veneno, ela não gostou. E eu, com isso, eu gostei, eu vou fazer. Ah, mas tem que adaptar o humor pra ela. Hein, gente? Eu tô no meu programa, ela que se adapte. Se não, sabe o que vocês fazem? Vai ver ela no GNT. Mas não vão, claro que não. Pede pra ela ir no Sem Censura, Roda Viva, vão ver, não vão ver. Então, no meu programa, vai ter... Oi, gente, bom dia. E eu não achei ele completo em lugar nenhum, não. Foi... Que tristeza! Mas enfim, também teve outro pronunciamento da blogueirinha, e esse ela já estava mais revoltada, que foi esse daqui, e também teve esse textinho que ela falou. Mas basicamente nos stories ela deu risada e falou que tipo assim, gente, vocês estão tão revoltados comigo, mas eu nem falei o real motivo, né? Cadê aqui o que ela falou? Pra finalizar, gente, se eu fosse tão ácida assim, eu tinha falado da Billie Eilish e da Chaperone, tá? É que eu fiquei quieta na hora. Tá? E o povo me julgando, mas mal sabe. Pra finalizar, gente. Ou seja, ela quis dizer que nem falou tudo, nem falou o que ela pensa sobre a questão da filha dela gostar da Billie Eilish e da Chaperone. Ok, bora ver aqui mais um pronunciamento da blogueirinha, esse que foi por escrito. Viram que a blogueirinha
pronunciou assim. Deixa eu ver aqui, ó. Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chefe Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes sociais foi levado para outro lugar, sendo interpretado de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões meu Deus, pera ainda, gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio. É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para este lugar, que não me pertence e nunca pertenceu. Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. E aí tem aqui, é porque tá muito ruim pra ler, gente. Lamento que esse mal entendido tenha acontecido. Pronto. Ela se desculpou, né, depois dos stories que ela fez. Bom, depois da entrevista falando por causa das coisas que aconteceu, pro lado que foi a entrevista não, mas o pós-entrevista, sabe? O que a galera tava falando, o que a galera tava supondo, tendo como verdade absoluta. Então acabou que ela precisou pedir desculpas, né, pelo que aconteceu, por causa dos stories que ela fez. Porque os stories que ela fez acabou piorando ainda mais a situação. Porque a galera já tava pegando no pé, dizendo que ela tinha sido muito grossa, muito incisiva com a Paola, que ela deveria pegar mais leve, que ela não deveria ter brincado com certas coisas. Então depois que ela falou, e também depois que ela falou nos stories sobre a questão da Billie Eilish e da outra cantora, aí que o povo começou a falar. Então ela realmente tá querendo dizer que a filha da Paola Carosella é lésbica, sendo que, tipo assim, em momento nenhum a blogueirinha falou isso de fato, tipo assim, abriu a boca pra falar isso. Nos stories ela brincou sobre a questão, mas ainda assim ela não falou de fato isso que as pessoas estão falando, sabe? Foi o pessoal da internet que começou a puxar pra esse lado e ver maldade nas coisas. Até porque a entrevista foi super leve, a situação foi super leve, só que aí depois dos stories da blogueirinha e depois da entrevista que saiu, ela postou os stories e logo em seguida deu a confusão que deu. Aí precisou tirar o episódio do ar e a Paola Carosella e a blogueirinha pararam de se seguir. Então, assim, não se sabe se a amizade terminou, não se sabe o que aconteceu de fato, mas deu ruim, gente, deu ruim mesmo. Bora ver aqui o outro vídeo da blogueirinha. O que eu quero. E eu fiz pouco. Eu poderia ter feito muito mais, mas eu fiz pouquíssimo, gente. A blogueirinha não deveria ter falado do Fogaça. Gente, vocês estavam infernizando no Twitter querendo que eu falasse dele. Ah, mas Paola, eu, hein? Que estresse. Ah, mas a Paola é muito. Deveria ter falado outras coisas. Que você quer falar? Vamos lá. Quer que eu fale de política com a Paola? Pra quê? Não quer. Porque senão você ia lá ver ela no GNT, mas você não vai. Vai ver os programas que ela faz no GNT. Vai ver os novos projetos dela. Não, mas quer ver ela na blogueirinha. Não, é lógico que quer ver ela no meu programa, gente, mas isso é um fato. Agora eu não quero que vocês fiquem... Ai, a Paola virou uma santa, sendo que ela não é. E vou falar uma coisa que é pior. Ela tava rindo dos meus stories, tá? Que eu fiz hoje. Enfim, gente, não tenho nada contra a Paola, eu só não quero que as pessoas achem que eu tenho que mudar o meu jeito de ser por conta de um convidado. Eu não sei se foi energia, eu não sei o que aconteceu ontem. E não é indireta pra Paola. Ela até perguntou, né, o que eu comia depois durante de frente, né? Antes das gravações. Eu falei, antes da gravação, nada. Depois das gravações, eu como. E aí, no domingo, eu pedi comida japonesa. E aí, gente... Quando eu guardei pra comer no dia seguinte, o que era fritura, né? Porque eu cheguei em casa e fui ver a série e fui comer, né? O que sobrou. Aí eu não consegui comer a entrada no domingo. Aí eu comi, né? A entrada que são grelhados, frituras, né? Então consegui comer. Ah, só que sobrou um temakizão, sabe? Um temaki. E eu senti um saborzinho diferente, eu juro, gente. Eu sei que ela não gosta dessas coisas. O que eu quero. E eu fiz pouco. Pronto. Também teve essa fala aqui da blogueirinha durante um vídeo que ela fez.
E aí ela explicou e falou que era o programa dela e tudo mais, e que também a Paola Carosella teria visto os stories que ela postou falando do programa e que deu risada e tudo mais. Ok. Antes de ver o pronunciamento da Paola, vamos ver aqui as pessoas comentando sobre esse assunto. Cadê Jesus? Decide mais. Aqui, bora lá. A Paola e a blogueirinha apagaram os conteúdos que postaram juntas e deixaram de se seguir. Muitos de vocês devem ter visto que a Paola participou do De Frente com blogueirinha. Acontece que acharam que a Paola estava desconfortável em alguns momentos. Isso por conta dos comentários e perguntas que a blogueirinha fez pra ela. Em certo momento, a Paola fala sobre os gostos musicais da filha de 14 anos. Ela falou o nome das artistas que a filha ouve e a blogueirinha deixa algo no ar sobre a filha dela. As pessoas na internet estão dizendo que a blogueirinha estava insinuando que a filha da Paola é lésbica. Em outro momento, a blogueirinha fala sobre um possível romance entre a Paola e o Fogaça. Em outro momento, a blogueirinha fala sobre a Paola colocar veneno na comida de alguém que ela não gosta. E a Paola responde dizendo que não gosta que brinca com comida. Na internet, as pessoas acusaram a blogueirinha de ser muito ácida e desnecessária em alguns momentos. Tudo que eu vou falar a partir de agora é no tom característico da blogueirinha de falar. Nos stories, a blogueirinha disse que se a Paola estava desconfortável, o problema era dela. E questionou se a Paola não sabia onde ela estava pisando. Sobre as perguntas que a Paola supostamente não teria gostado, ela disse que ela gostou, então ela fez. Segundo ela, no programa dela, quem tem que gostar é ela. E disse que a fanbase da Paola é insuportável. Mas, segundo ela própria, ela é mais insuportável ainda. No caso, a blogueirinha está se referindo a ela mesma. E ela mandou os fãs da Paola assistirem ela em outras entrevistas. Ela também perguntou se a Paola tem 50 anos e não consegue se defender sozinha. Agora, em tom sério, a blogueirinha afirmou que se divertiu muito durante a entrevista. Falou que a Paola deixou ela super livre e a blogueirinha voltou a falar sobre o gosto musical da filha da Paola. E disse que na hora ficou quieta. Se ela fosse tão ácida como as pessoas estão falando, ela poderia ter falado mais. Em um vídeo que ela postou no YouTube, ela questionou de onde vem essa canonização que fazem com a Paola. Porque não pode falar nada pra ela, não pode fazer nada com ela. E trouxe frases ditas pela própria Paola, momentos que ela foi grossa com alguém e tal. A respeito das perguntas que ela fez sobre o Fogaça, ela disse que infernizaram ela na internet pra ela falar sobre o Fogaça. E quando ela falou na entrevista, acharam que ela falou demais. Depois da repercussão toda na internet, a Paola respondeu um comentário. Alguém perguntou pra Paola o que aconteceu com os vídeos da participação dela no De Frente com blogueirinha. E ela respondeu questionando essa pessoa se essa pessoa tem filhos. As pessoas na internet então entenderam que realmente o estopim pra essa possível treta entre as duas foi as falas da blogueirinha sobre a filha dela. Mas enfim, o que vocês acham? Vocês acham que essa treta é real? Deixa nos comentários. A Paola e a blogueirinha apagam. O que ela gosta muito de assistir? Eu acho que como ela tenta ao máximo não expor a filha e tenta proteger ela, sabe, querendo ou não, da internet, ela não gostou da brincadeira, não gostou do tom que saiu a brincadeira, ou então da repercussão que isso deu e de como as pessoas estavam levando para outro lado, sabe? E aí ela preferiu que apagasse a entrevista para não expor de forma negativa assim a filha dela. E querendo ou não, a filha dela, gente, só tem 13 anos, né? É uma menina ainda, é muito nova ainda, sabe? Pra estarem falando esse tipo de coisa de uma criança de 13 anos. E expondo esse tipo de coisa assim sobre ela na internet. E querendo ou não, se fosse minha filha, eu não ia gostar, sabe? De ficar expondo a menina assim, esse tipo de coisa. Mas eu não digo nem tanto assim pelo que a blogueirinha de fato falou, mas como a internet reagiu a tudo isso e o que isso se transformou. Mas enfim, não tô passando pano pra blogueirinha não. Até porque ela fez um comentário, né? Um pouco assim, deixou muito em aberto, né? O que de fato ela pensava e tal. Ela deixou muito em aberto de uma forma mais... Não sei, gente. Enfim. Na entrevista eu achei que foi tudo ok. Mas aí nos stories ela soltou um comentário que aí eu acho que piorou ainda mais a situação. Mas bora aqui continuar assistindo. Explicando tretas e a blogueirinha que apagou todos os posts com a Paola Carosella após a entrevista. Nos últimos dias, a ex-jurada do MasterChef, Paola Carosella, participou do programa da blogueirinha. Algumas pessoas que assistiram a entrevista disseram que a blogueirinha foi muito ácida com a Paola na entrevista, outras pessoas acharam a Paola ácida, mas a treta real começou a partir de um trecho da entrevista. A blogueirinha puxou o assunto perguntando sobre a filha da Paola. Aí a Paola contou que tem uma filha de 13 anos, que é adolescente. Aí a Paola comentou que como mãe, ela controla o que a filha consome na internet. E aí a blogueirinha perguntou o que a filha da Paola gostava de consumir. Aí a Paola contou que a sua filha gosta de ouvir Billie Eilish e Tia
Chappell Rowan, que são duas cantoras LGBT. E aí, beleza, a entrevista seguiu. Só que algumas pessoas começaram a pegar esse trecho da entrevista e sair compartilhando que a filha da Paola era lésbica por ouvir essas cantoras. O público que falou... Tá vendo? O público que falou sobre essa questão. As pessoas começaram a comentar na internet dessa forma, sabe? De forma ácida, de forma peculiar. Então, assim... Porque a internet, quando cai uma coisa na internet, misericórdia, gente, o povo parece que pode comentar o que vem na cabeça, sabe? O que bem quiser. Então é o que eu tô falando. Eu acho que a Paola quis que excluísse a entrevista, mas pra proteger a filha dela desse tipo de comentário, desse tipo de absurdo. Porque é claro que pode ter pedaços da entrevista em vários outros lugares. Mas... talvez, excluindo a entrevista completa, tomasse uma acalmada de fato nos ânimos, sabe? As pessoas parassem de comentar sobre isso. Não sei. Que falou sobre isso não foi a blogueirinha. A Paola não gostou desses comentários, ok? Aí, vocês lembram que lá no começo do vídeo eu comentei que o pessoal tava falando que a blogueirinha foi ácida com a Paola na entrevista? A blogueirinha resolveu comentar sobre isso nos seus stories, só que ela fez a seguinte piada. Pra finalizar, gente, se eu fosse tão ácida assim, eu tinha falado da Billie Eilish e da Chappell Rowan, tá? É que eu fiquei quieta na hora. Eu acho que o estopim, de fato, foi essa piadoca que ela quis soltar nos stories. E aí piorou muito mais a situação. Isso deu a entender que a blogueirinha tava zoando e insinuando que a filha da Paola era lésbica. A Paola não gostou da piada da blogueirinha, as duas se excluíram do Instagram e apagaram os posts juntas. Nikita, mas como você sabe que foi por causa dessa piada que elas se excluíram? Muita gente começou a ir no perfil tanto da blogueirinha quanto da Paola comentar o que tinha acontecido entre elas. Aí a Paola respondeu isso aqui num dos comentários, dizendo em outras palavras, que se você apoia alguém insinuar a sexualidade de uma criança, você também apoia o Ítalo Santos. Aí a blogueirinha respondeu a Paola num post dizendo que a sua piada foi mal interpretada e diz que considera sujo pra onde essa conversa toda foi. A treta agora foi pra um lugar polêmico, então eu prevejo que as duas ainda vão se pronunciar mais. O resumo da treta foi esse, gente. Se tiver atualizações, eu trago aqui pra vocês. Quem tá certa nessa história, hein, gente? Explicando tretas e a blogueirinha que apagou todo... Gente. Uma treta que deu simplesmente Bora ver um vídeo aqui da Letícia também. depois do programa da blogueirinha com a Paola Carosella. Em determinado momento da entrevista, a blogueirinha questiona o gosto musical da filha da Paola, que tem 13 anos de idade. E, gente, só pra deixar claro, eu não acho que o que você escuta vai definir o que você é no futuro, ou quem você é, ou o que você gosta. Gente, isso aí não tem nada a ver, até porque se vocês forem pegar minha lista, minha playlist no YouTube, misericórdia, tem tudo que vocês imaginarem. Tem de calcinha preta, a Demi Lovato, a Billie Eilish, aí volta pra Bruno Mars, aí desce pra... enfim. Desejo de Menina, Limão com Mel. Aí tem rock pesado lá no fundo. Minha playlist é a maior loucura do mundo. E a Paola começa a falar que a filha dela é muito fã de algumas cantoras específicas. Cita algumas, tipo Billie Eilish, enfim. E aí, depois dessa entrevista, rolou uma repercussão aqui na internet sobre as cantoras que a menina gosta. E o pessoal começou a simplesmente dar pitaco na sexualidade de uma criança de 13 anos de idade, questionando se a menina era lésbica ou se não era. E aí, a partir desse momento... houve ali, meu amor, uma treta. Por quê? A blogueirinha cometeu o pior erro da vida dela. Ela resolveu gravar um stories completamente nada a ver, onde ela dizia que ela também se questionou isso na hora que a Paola comentou na entrevista, se a filha da Paola, de 13 anos de idade, não era lésbica, só que ela achou melhor não falar. E aí, em seguida, assim que terminou a entrevista, as duas pararam de se seguir. E aí, agora saiu um comentário que eu vou colocar aqui pra vocês, de uma pessoa que comentou falando sobre as perguntas da blogueirinha, que foram super tranquilas, e a resposta da Paola Carosella, simplesmente falando que tem muitos fãs do Ítalo Santos ali. E aí fica o questionamento aqui pra vocês. Precisa? Você precisa realmente questionar. E isso vale pra todo mundo que comentou e pra própria blogueirinha. Você realmente acha necessário você questionar a sexualidade de uma criança de 13 anos de idade nos seus 26. Como se fosse stories ou em a coisa mais normal do mundo, né? qualquer lugar que seja, você como uma profissional que acabou de entrevistar a Paola, você ficar questionando a sexualidade da filha dela?
de 13 anos de idade, sério que tem uma galera achando isso normal e não entendendo a revolta da Paola. Olha, sinceramente, vou falar uma coisa pra vocês. Gente, o mundo foi embora. A galera que tinha que ser arrebatada já foi e a gente ficou mesmo, tá? Porque que desnecessário, velho. Concordo totalmente. Acho que não deveria ter chegado a esse ponto também as coisas. E é como eu falei, quando tava só na internet, o que deveria ter sido feito pela blogueirinha era desmentir toda a situação e falar que não era isso, ao invés de ter gravado aquele stories, sabe? Eu acho que o stories foi meio que a gota d'água de tudo isso, gente, porque já estavam falando sobre o assunto de forma totalmente negativa e focando nessa questão da filha da Paola, que é uma criança de 13 anos, que a gente não pode esquecer dessa situação. E ainda mais com as coisas que tá acontecendo na internet por agora, que o assunto é a adultização de menores, é menores estando na internet de forma errada, e sendo, querendo não é usadas, mas tipo assim, sendo enganadas, sabe, por essas pessoas que consomem conteúdo de forma errada e tal, e prejudicando a infância estando na internet e tudo mais. Quando a gente tá falando sobre isso na internet, e a internet toda parou pra falar sobre isso, por causa do Fel, que tá dando uma importância muito grande a isso, saiu no jornal e tudo mais. E aí, em vez de você, tipo assim, gente, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, e tal, se deu a impressão disso, não foi isso, parem de falar da filha da Paola, piriri pororó, ela vai, querendo ou não, piora ainda mais a situação, sabe? Eu acho que isso que foi que causou a gota do pote. Mas enfim, deixa eu ver se tem mais vídeo aqui pra gente assistir, senão a gente já vai ver o pronunciamento da Paola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse aqui, vamos ver esse. Eu esqueci de dar play no vídeo com vocês, né? Play no vídeo. Frente com a blogueirinha da Paola Carrossela, e ambas pararam de se seguir nas redes sociais. Dentro da entrevista, a Paola deu margem pra falar sobre a vida pessoal dela, que é uma coisa que é muito rara, considerando que ela é uma pessoa pública há muitos anos e a gente sabe muito pouco sobre ela. E durante a entrevista, ela citou sobre a filha dela de 13 anos e só abriu margem para alguns comentários bestas de muita gente, mais especificamente daquela parcela de gays de 25 a 35 a 40 anos que acha de bom tom fazer comentário lesbofóbico, homofóbico, transfóbico, porque é o que a gente mais tá vendo no Twitter. E agora imagina você ter passado 13 anos da sua vida cuidando e educando sua filha, justamente para que ela não tivesse contato, muitas vezes, com esse lado cruel do mundo. E quando você vai dar uma entrevista, isso de repente se torna o foco de tudo. Imaginem o quão cruel é para uma mãe ter que ler comentários, ouvir comentários, principalmente ver as pessoas comentando sobre a sua filha, questionando a sexualidade dela, questionando quem ela é, sendo que a filha da Paola tem 13 anos e tá passando pela fase de se descobrir por agora. Ela é uma pré-adolescente, ela tá recém se percebendo enquanto pessoa no mundo. A própria Paola foi tirada pra homofóbica, pra lesbofóbica, porque as pessoas não estavam entendendo por que ela não aceitou essa brincadeira, por que ela não achou isso de bom tom. Eu não tenho certeza. É meio óbvio, né, gente? Porque ela não gostou da brincadeira, é a filha dela. Esse foi o motivo de ambas terem cortado ali a relação que tinham de se seguir, se acompanhar e tudo mais. Mas se tem uma coisa que ficou bem clara pra mim, é que de fato crianças não devem ter acesso à internet. Porque uma mãe ler algo sobre seu filho já é muito cruel. Agora imagina uma criança de 13 anos lendo, vendo e ouvindo todos esses comentários extremamente idiotas direcionados a ela. Sabe? A filha da Paola ainda tá cercada de privilégios, aonde em determinado momento ela pode decidir não acessar isso e viver a vida dela. Mas a maioria das pessoas de baixa renda estão incluídas no telefone e nas redes sociais justamente porque isso se tornou um lazer. E isso é muito cruel, principalmente porque a gente ainda não tem uma regulamentação e uma regularização das redes sociais no Brasil. Enfim, gente, isso tudo é muito triste e eu espero que tanto a Paola quanto a filha da Paola de fato fiquem bem. E só lembrando pra vocês que não existe nada mais idiota no mundo do que ficar contestando a sexualidade alheia ou contestando por que as pessoas não levam na brincadeira quando você não aceita ouvir piadas idiotas sobre elas e sobre a família delas.
Pois é, gente. Concordo também com o que ela falou. A gente não pode se esquecer que estão falando de uma criança, gente. De uma menor de idade, de uma pessoa que foi protegida todo esse tempo para não ser exposta dessa forma na internet por causa de uma entrevista, porque as pessoas são tão malvadas a esse ponto, são tão cruéis a esse ponto, que viram de outra forma a entrevista que foi feita e começou a falar da filha dela, sabe? Então, tipo assim, são 13 anos que ela protege a filha dela desse tipo de coisa, de internet, dessas pessoas em específico. Então, assim, foi muito tempo protegendo e cuidando da imagem da filha dela para não ser exposta desse jeito. E aí, depois por causa de uma entrevista, acontecer tudo isso. É complicadíssimo. Mas, enfim. Olha só, garotas, ó. Aqui, ó. Aqui é o perfil da Paola Carosella. E aqui é o pronunciamento dela decorrente de tudo isso. Aqui é a mãozinha da filha dela, tá vendo? E uma fotinha. E como sempre não postou o rosto da filha dela. Aí bora lá. Há tempo sinto que o grande monstro que nos assombra como sociedade é a luta que travamos entre a nossa vontade de ser e fazer livremente e os limites que devemos respeitar para vivermos em sociedade. Lutamos pela liberdade de expressão, mas não conseguimos ainda, como sociedade, chegar a um consenso sobre quais são os limites dela. O humor e a ironia, quando bem usados, são libertadores. Podem traduzir dores profundas em sentimentos mais permeáveis. Sim, o humor é um bálsamo precedente. Eita, que é a burra aqui. Imprescindível para a vida. Mas quais são os limites do humor? Há quem defenda que não tem, que o humor é ficção e que na ficção tudo pode. E outra vez não chegamos a consenso. A internet é um labirinto de espelhos, onde tudo se deturpa, onde não parecem existir regras nem limites. O que acontece é verdade ou ficção? Pode tudo? Parece que ainda não sabemos. No episódio de segunda-feira do podcast do Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero, sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço bem. Debochei de mim mesma e do universo dos memes e fofocas que me cercam. O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha, uma criança, teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime. A vida coletiva exige responsabilidade e coerência. Exige respeitar a lei, cuidar dos mais vulneráveis, proteger os princípios básicos de liberdade de todos. É isso. Lá fora e aqui dentro, as nossas escolhas definem o tipo de sociedade que podemos e queremos ser. Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem. No mais, sempre vou ter brilho nos olhos e sentir orgulho ao falar da minha filha, uma menina inteligente, sensível e doce. E, caso não tenha ficado claro, com um excelente gosto musical. Um belíssimo final de semana para vocês. Com amor, Paola Carosella. E foi isso, gente. E foi o que eu tô falando desde o início do vídeo, né? Por mais que o comentário da blogueirinha tenha sido desnecessário, digamos assim, nos stories, durante a entrevista tava tudo bem, a forma que elas estavam se comunicando tava tudo bem, porque dá pra ver que tá tudo tranquilo na entrevista, que tudo fluiu, ok. Tem um deboche dos dois lados, tem comunicação dos dois lados, mas o que pegou foi a internet, as pessoas maldosas que viram de outra forma um comentário específico. E assim, acredito eu que se tivessem falando somente da Paola, que ela não iria se importar tanto assim, de verdade, porque é como ela falou, ela foi dar uma entrevista sobre ela, sobre as fofocas da vida dela e sobre as coisas que acontecem na vida dela, no trabalho dela e tudo mais.
Só que aí estavam querendo trocar a história e querendo falar da filha dela. Esse foi o problema, sabe? Querer envolver a filha dela no meio e querer tirar do contexto um comentário. Que, tipo assim, sinceramente, gente, o que gosto musical tem a ver com, sabe? E não é como se estivessem falando da Paola, fazendo uma brincadeira com a Paola. Estão falando da filha dela. Uma pessoa que ela protege desde o começo. Uma pessoa que ela não expõe tanto. Uma pessoa que ela nem deixa ter celular e redes sociais para não estar realmente, sabe, envolvida nisso, para não se perder assim dessa forma. E não ter que ver esse tipo de coisa, porque vocês imaginam, né? Se pra ela já foi totalmente horrível e doloroso ver esse tipo de comentário sobre a filha dela, porque é uma criança, tá? O grande problema, o estopim da questão é porque é uma criança, gente. Estão falando de uma criança. Então, voltando aqui, recapitulando. Se pra ela já é difícil ver esse tipo de comentário da filha dela, né, por ser uma criança, imagina uma criança lendo esse tipo de coisa. Tipo assim, uma criança que não tem maldade, que não tem muita noção das coisas, lendo esse tipo de coisa, sabe? A internet é perversa, é maldosa, mas enfim. Esse foi o vídeo de hoje, gente. O que vocês acham de tudo isso? Me contem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!